Saúdo a todos e manifesto a nossa satisfação de estar presente, ainda que de forma virtual, nessa cidade maravilhosa que é a cidade de Compostela. O nosso tema versa sobre a proteção à fauna no direito penal brasileiro, inserida tal proteção no âmbito da proteção ao meio ambiente. Como se sabe, esta foi uma preocupação do direito a partir da década de 90, uma preocupação que se concretizou na elaboração de leis que, todavia, não conseguem ter ainda a eficácia desejada. Na verdade, a maioria das leis que protegem o meio ambiente encerram em si mesmo algumas contradições e conflitualidade. Por isso mesmo já se tem observado a proposta dessas leis e da proteção ao meio ambiente, melhor dizendo, que se essa proteção se exercesse apenas com slogans ou com afirmações proclamatórias, que contaria com a adesão de toda a sociedade. Ocorre, todavia, que se tratam de escolhas reais e, nesse caso, é preciso que sejam feitos sacrifícios, sejam feitas renúncias para que a proteção ao meio ambiente possa prosperar tal como fixada na lei. Alguns autores dizem que, no que diz respeito ao meio ambiente, a dificuldade de vigência social da lei diz respeito, sobretudo, a causas socioeconômicas. Isso, sobretudo, porque, ao tempo em que o Estado quer resolver as pressões sociais no sentido da melhoria da qualidade de vida e diminuição do risco, também ele é obrigado a favorecer o processo de acumulação, sem tornar mais gravosas as condições do mercado. No que diz respeito à tutela da fauna, que é exatamente o tema desse trabalho, essa conflitualidade é mais facilmente constatável na medida em que parece haver mesmo um descolamento entre o conteúdo da proibição e os valores vigentes. A proteção da fauna no Brasil encontra suporte no artigo 225 da Constituição Federal, que contém um discurso eloquente e entusiasmado do legislador, afirmando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Na verdade, esse é um discurso que opera uma verdadeira mudança de paradigma na história da humanidade, na medida que todos sabemos que a espécie humana está acostumada a se utilizar dos animais como coisas postas ao seu serviço. Parece-me extremamente cruel lembrar de que abatemos o gado, colocamos cravo nas patas do cavalo, apesar de todo o sofrimento, visando que ele caminhe mais rápido, ferra-se ovelhas e o gado com o fim de demonstrar a propriedade. E o homem é mesmo capaz de cegar, como já cegou, centenas de coelhos apenas para pesquisar que tipo de cosmético para os olhos era o mais adequado. A lei brasileira, com vistas à proteção dos animais, propõe uma proteção extensiva e intensiva também, eu diria, porque no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais está proibida a conduta de quem danifica ninhos, logradores e lugares de criadouro animal com penas privativas de liberdade. A questão que se propõe a reflexão nesse nosso trabalho diz respeito ao fato se essa proteção assim intensiva diz respeito a um cuidado com o animal em si mesmo, como ser em sua essência, ou se essa proteção é feita, é prestada em favor do ser humano. No plano jurídico penal, diríamos, pela forma como os tipos são construídos, que é verdadeira resposta que diz que a proteção é prestada em favor do homem
eis que o animal é mero objeto da conduta daquele que pratica o crime, ou seja, sequer é considerado como bem jurídico. Mas, em termos de legislações, o direito penal brasileiro e o direito brasileiro, de forma geral, dispõe de tipos, de uma variedade de tipos que, no plano teórico, acobertariam todas as situações nas quais, ou a maioria das situações nas quais, um animal é posto em risco ou sob sofrimento pelo homem. A Lei 9.605 é a lei mais importante nesse sentido e ela surge do mandado de criminalização do legislador constituinte de 88. Embora se possa criticar, de alguma forma, a estrutura da Lei 9.605, sobretudo no que diz respeito a certos tipos, como este artigo 32, ela representa ou pretende representar o perfil ideológico com respeito à proteção animal. Mas quais são as grandes críticas? As grandes críticas dizem respeito ao embate entre a proteção que se antecipa e princípios tradicionais do direito penal. Disse, por exemplo, que o artigo 32, que trata dos maus tratos e atos de abuso a animais, fere de logo o princípio da taxatividade. Outros autores dizem que esse dispositivo e outros dispositivos da Lei 9.605 afetam também o princípio da proporcionalidade, na medida que lhes são cominadas penas às vezes mais graves do que aquelas que são cominadas em atentados contra a espécie humana. O artigo 32 é exatamente, como já referi, aquele que cuida e proíbe os maus tratos a animais, mas que tem uma expressão bastante aberta, que é aquela que se refere a atos de abuso cujo conteúdo ainda não foi plenamente densificado pela legislação brasileira. De toda sorte, esses atos de abuso, esses maus tratos, recairiam sequer sobre um bem jurídico, mas sobre um objeto que integra o bem jurídico. E nesse sentido, já existe, como se verá, pensamentos mais avançados de que o animal, na verdade, não deve ser tratado apenas como objeto, conferindo-lhe uma dignidade maior. Saúdo a todos, dando continuidade à apresentação. É importante desde o início analisar que a racionalidade jus-filosófica moderna orientam a maior compreensão e responsabilidade do ser humano sobre o meio ambiente e assim o controle da natureza. Essa responsabilidade passa a direcionar também a construção de sistemas de proteção e controle hábeis a direcionar uma maior relação ou a melhor forma de viver ética entre o ser humano e as outras formas de vida que estão presentes no meio ambiente. Nesta relação entre o ser humano e o meio ambiente, o direito penal passa a ter um papel importante, como sistema de controle social capaz de limitar atos atentatórios e que venham violar não só o meio ambiente, vinculado com uma possibilidade de sustentação e desenvolvimento da humanidade e gerações futuras, mas também tendo o animal, e aí em específico no trabalho que se trata, não como objeto, mas como um ser sensível, capaz e também sendo titularizado por direitos e protegido também pela norma penal. Apesar disso, e apesar do Brasil ter a tutela penal da fauna contida no artigo 32 e de um mandado implícito de criminalização e de movimentos também ambientalistas e animalistas propondo uma maior proteção da fauna no Brasil, a gente não pode desvelar, ou aliás, fechar os olhos ou velar a necessidade de crítica a algumas tensões que se põem em relação do direito penal à proteção da fauna e a princípios tradicionais do direito penal, como foi dito, o princípio da taxatividade. Para além disso, há uma grande tensão quanto à questão do fundamento material da proteção penal através da exclusiva proteção de bem jurídico. E aí, nesse ponto, o próprio Roxen questiona a viabilidade ou a eficácia da utilização do princípio de proteção ao bem jurídico como fundamento à criminalização do tipo penal que proíbe maus tratos a animais.
No entanto, essa crítica à existência ou não do bem jurídico não pode retirar a existência ou a necessidade de proteção de um valor de proteção ao animal, não como objeto, mas como ser capaz de sentir dor. E é nesse sentido que se põe uma relação, aliás, uma diferenciação entre o ser humano e o animal, não pautada na essência da vida, são seres vivos, mas sim na complexidade da vida. E é nesse sentido que a proteção penal também deve ser estendida aos animais. De todo modo, o que se propõe, através de um movimento ambientalista, animalista, através de um novo ideal cultural proposto por uma ideologia contemporânea, é que a proteção penal e o direito penal deve se estender a outras formas de vida, sim. O que se postula é que a dignidade atribuída verticalmente ao ser humano em relação a outros animais não pode retirar o valor da vida de outros seres que compõem o meio ambiente. E é nesse sentido que o direito penal pode e deve ser utilizado como um instrumento de controle social capaz de proteger todas as formas de vida no meio ambiente. E nesse sentido que o direito penal e a proteção penal específica no tipo do artigo 32 de Maus Tratos vem a dar sua contribuição para evitar não apenas a conduta humana que venha a ser lesiva ou que possa ferir o meio ambiente voltado a uma postura utilitarista de manutenção do ser humano no ambiente social, mas também de proteção aos animais, de proteção da vida como um todo. O que se procura proibir aliás, a proteção dada no tipo leva em conta não apenas o desvalor da ação, mas também o desvalor do resultado. Procura orientar um comportamento humano mais ético com respeito aos animais, ao mesmo tempo que procura também proibir determinadas condutas que são lesivas e que causam intenso sofrimento aos animais. Nisso tudo, conclui-se que o direito penal procura contribuir a uma relação mais ética entre seres humanos e animais no planeta.